ilustre, nobre senador, Dr. Mozarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, hoje pela manhã tivemos uma sessão muito importante da Comissão de Justiça e Cidadania. Aprovamos um projeto de autoria do deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, do qual fui relator e do qual a senadora Ana Amélia foi relatora na Comissão de Agricultura e Política Rural, isentando as máquinas agrícolas dos ônus do emplacamento, dos ônus do IPVA, o que beneficia senador Cacildo Maldaner, principalmente os agricultores familiares e os pequenos agricultores. Mas, além disso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós aprovamos o projeto da autoria da senadora amazonense, catarinense por nascimento, Vanessa Grazottin, do qual foi relator o ex-governador do Paraná, senador Roberto Requião. O que dizia o projeto da senadora Grazottin e o que dizia o parecer do senador Requião? Que nenhuma empresa privada poderá, a partir da entrada em vigor desse projeto, de financiamento de campanha política. É um passo muito grande na direção da reforma política. É uma sinalização importante para a decisão que está em curso no Egrégio Supremo Tribunal Federal, que aprecia iniciativa no mesmo sentido. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a democracia que nós constituímos a partir da substituição do regime autoritário por um governo democrático, que teve como José Sarney, em substituindo Tancredo Neves, o seu primeiro presidente. Está ainda eivada de vícios no que diz respeito à eleição dos representantes do povo. A democracia brasileira precisa ser aprimorada. A reforma política, senador Pedro Simon, que adentra esse cenário, é a reforma das reformas, é a mais importante. É a reforma fundamental para que nós possamos ter efetivamente
a democracia no seu postulado jurídico institucional para avançar para uma democracia social que reduza as desigualdades tão gritantes que nós temos nesse país. Pois bem, aprovamos o projeto de lei nos termos da emenda proposta pelo senador Requião, proibindo o financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas. Nada é mais pernicioso nesse país do que o financiamento das eleições. O financiamento reduz a independência do financiado. O financiamento feito por grandes conglomerados exige a retribuição do governo durante o seu curso. O financiamento privado é a matriz dos casos de corrupção que estão sendo investigados nesse país. Tempos atrás, fiz um discurso nessa tribuna perguntando quem é que está nos bancos dos réus no Supremo Tribunal Federal. E eu respondia: quem está nos réus, quem está sentado no banco dos réus no Senado Federal é o sistema de financiamento das campanhas eleitorais. Estou lendo um livro fantástico, que é uma verdadeira Bíblia para compreendermos o que está por vir, para entendermos as próximas décadas, para vislumbrarmos, para diagnosticarmos o que vai acontecer na economia, na política e na estrutura social das próximas décadas. É um livro do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. Chama-se O Futuro. E lá está escrito com todas as letras que a grande causa da paralisia do Congresso Nacional dos Estados Unidos, a grande causa do fato de o Congresso norte-americano ter perdido uma noção de longo prazo, a grande causa da imersão dos parlamentares norte-americanos no curto prazo, como acontece aqui, tem dois ingredientes. Primeiro, eleição a cada 2 anos. Segundo, o financiamento privado dos candidatos aos cargos eletivos nos Estados Unidos. Está lá, naquele livro escrito com todas as letras, que uma das causas da perplexidade da política norte-americana é essa imersão no curto prazo em função de eleições a cada 2 anos e da absoluta influência das 400 famílias mais ricas dos Estados Unidos e do lobby que realizam no parlamento norte-americano. Aqui é pior. Lá o dinheiro flui de forma transparente. Todo mundo sabe quem financiou quem. Todo mundo sabe a quem serve aquele e aquele parlamentar. Aqui
o dinheiro flui de forma escusa, em boa parte das vezes. É o dinheiro do Caixa 2. É o dinheiro daqueles que financiam para obter vantagens nos governos. Porque é inconcebível que uma organização empresarial possa financiar um candidato com 20, 30, 40, 50 milhões sem ter a expectativa de obter de volta o seu retorno. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é fundamental que façamos ontem a reforma política no nosso país. É fundamental que estabeleçamos proibição de financiamento privado e, em troca do financiamento privado, o financiamento público. É fundamental que estabeleçamos que todos os mandatos tenham duração de 6 anos e que as eleições se realizem coincidentemente a cada 6 anos. É fundamental que a campanha no rádio e na televisão seja feita ao vivo, como era no princípio. Como era no princípio. Eu fui eleito deputado estadual e deputado federal me apresentando ao vivo na televisão. Hoje, não se sabe quanto custa uma eleição presidencial. Falam que a produção, o marketismo de uma campanha presidencial chega a custar 300 milhões. Falam que o marketismo e a produção de TV de uma eleição estadual custa 50, 100 milhões, conforme o tamanho do estado, podendo chegar até 150 milhões. De onde é que vem esse dinheiro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores? De onde é que vem esse dinheiro, essa montanha de dinheiro para financiar essa maquiagem eleitoral em que o candidato se apresenta para ler um texto que o marqueteiro escreveu e que, em seu apoio, se estabelece toda uma estrutura Spielbergiana de efeitos especiais, com computação gráfica e todos os efeitos que fazem da televisão brasileira um êxito em todo o mundo. Vocês permitem uma parte, sobre o aspecto técnico. Já vou concedê-lo. Eu não sei, senhor presidente, por que nós não fizemos ainda, essa reforma política para estabelecer financiamento privado, proibição de coligações, que criou o mercado de legendas por tempo de TV. Por que não aprovamos o voto partidário em lista fechada para vereador, deputado estadual e deputado federal? Por que ainda não estabelecemos mandato de 6 anos sem reeleição? Por que ainda não avançamos para o voto distrital e para o parlamentarismo? Digamos que o voto distrital e o parlamentarismo ainda são um ideal a chegar na frente. Mas por que não chegamos nessas reformas mínimas? Hoje, senador Cacildo, durante a Comissão de Justiça, foi relatado, não me lembro por que colegas, que em 1993 nós já aprovamos o financiamento público aqui no Senado e que teria sido uma votação unânime. Talvez o senador Pedro Simon possa dar mais detalhes. E o que aconteceu? O projeto foi para a Câmara
e não prosperou. 1993. Quer dizer, estamos há 21 anos de uma decisão que a Câmara Alta já tomou e não prosperou. Concedo a Vossa Excelência. Está na frente. Eu apenas, sei que o senador Pessimão está na frente, mas eu apenas quero endossar e lembrar uma façanha. Vossa Excelência lembra que na sua eleição para deputado estadual, a campanha, a televisão era ao vivo, era sem teleprompter, não tinha essas questões, nada. E isso... Não tinha teleprompter naquela época. Não tinha nada, eu lembro. O que tinha isso, às vezes, foi em 70. O que o candidato tinha que ter era coisa para dizer. O que o candidato tinha que ter era programa. O que o candidato tinha que ter era convicção. O que o candidato tinha que ter era ideologia. O que o candidato tinha que dizer, nenhum marqueteiro disse para ele. Ele formou na sua convicção de vida. Eu quero elogiar, porque isso aí, na verdade, é a realidade, é a transparência, é o que pensa a pessoa em si quando vai conversar com o eleitorado, que transmite aquilo que é. Dizer, não é fabricado, não é aquelas facetas todas montadas eletronicamente, que vende muitas vezes uma imagem de que na realidade não é. E isso para quando não é comprado, não é pago, não é negociado. Eu acho que essa tese é extraordinária, senador Luiz Henrique. A Excelência prega não é de hoje isso. Eu acho que nem um ditado diz, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Então, essas conquistas que a Excelência elenca, de um voto distrital, quem sabe o misto, dessas não coligações, principalmente no primeiro turno, para fortalecer os partidos, que aí nós teremos não 30 legendas, vamos ter aí partidos mais fortes, quem quiser entra em campo. Então, olha, essas questões todas, eu quero lhe cumprimentar, é fundamental, sem dúvida alguma, e Vossa Excelência, que é um político extraordinário e gosta das teses políticas, da reforma política, de um mandato aí dos 6 anos, com direito a sem reeleição, para unificar melhor, que são fundamentais. Cumprimento, senador Luiz Henrique, de coração. Eu agradeço a Vossa Excelência. Hoje pela manhã, acho que foi o senador Valdir Raupp, que disse que tem candidatos a governador que já negociaram com 20 legendas. Estabeleceu-se o mercado eleitoral dentro da seguinte lógica: pega assinatura, cria partido e espera a eleição para vender o tempo de serviço, o tempo de TV, por menor que seja. Para vender o tempo de TV, por menor que seja. Não é possível que continuemos assim. Aliás, nós tivemos uma atitude, nós que fomos do Grupo Autêntico do MDB, tivemos uma atitude muito radical, uma atitude não seletiva, uma atitude não inteligente. Tudo que é da chamada Revolução de 64 é ruim. E aí, a Revolução tinha estabelecido fidelidade partidária. Nós rejeitamos a fidelidade partidária. O regime de 64 tinha estabelecido, tinha ido ao radicalismo máximo de só permitir 2 partidos, um para ser governo e outro para fazer de conta que era oposição. Nós abrimos a possibilidade de criação de novos partidos. Ao invés de sairmos do radicalismo da Revolução de 64, ou do golpe de 64, e verificarmos que só cabiam nesse país 5 ou 6 partidos que representariam os 5 ou 6 espectros ideológicos da nação, nós não. Nós escancaremos as portas. Nós reduzimos as possibilidades
de normas para a criação de novos partidos. E hoje está aí esse mercado de legenda, que é tão hediondo quanto o mercado de escravos, combatido tão extraordinariamente, tão heroicamente por Castro Alves, nas suas odes contra a escravatura. Pois bem, senador Cacildo, nós hoje temos que, de uma vez por todas, resolver essa mancha da nossa democracia. Revogar financiamento privado, a não ser o financiamento do cidadão limitado a 2, 3, 4 ou no máximo 5 salários mínimos. Estabelecer a propaganda na TV ao vivo. Estabelecer o fim das coligações. Estabelecer o voto partidário para deputado estadual, federal e vereador. São avanços mínimos que nós temos que fazer para que o povo volte a ter apreço pelos partidos, para que o povo possa acreditar coletivamente nos políticos e na vida pública, para que a democracia representativa volte a ter credibilidade nesse país. É necessário, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que façamos essas reformas. De qualquer forma, eu quero exaltar o projeto da amazônida catarinense Vanessa Grazottin, saudar o relatório do senador Roberto Requião e dizer que a sessão de hoje pela manhã da Comissão de Justiça valeu por todo um tempo longo de mandato aqui no Senado. Obrigado.